Eita, meus amigos, ressurreição de Cristo, coisa boa, né? Se ele não tivesse ressuscitado, nós estaríamos condenados. Bem, vamos ver aqui, dando continuidade, a última parte desse vídeo sobre a ressurreição de Jesus, né? Como foi a ressurreição de Jesus? Vocês sabem como foi? Vamos ler aqui junto. A ressurreição de Jesus é um marco central do Evangelho. Jesus morreu na cruz e ressuscitou 3 dias depois. A ressurreição foi um acontecimento milagroso, presenciado por várias pessoas, relatado no Novo Testamento. Bem, vamos falar aqui mais. A ressurreição de Jesus. Antes de sua crucificação, Jesus já tinha avisado que precisava morrer pelos pecados da humanidade. Os inimigos de Jesus conspiraram contra ele e o crucificaram na época da Páscoa, na sexta-feira. Mas Deus usou tudo isso para cumprir seu plano. Jesus de morrer foi sepultado na sexta-feira. Uma grande pedra foi colocada sobre a entrada de seu túmulo, que também foi lacrado. Além disso, o destacamento de soldados ficou a guardar o túmulo para que ninguém roubasse o corpo. Entre parênteses, né? Mateus 27:66. Aqui, no terceiro dia, domingo, logo de madrugada, houve um terremoto e um anjo retirou a pedra do sepulcro. Os guardas caíram, cheios de medo, quando algumas mulheres chegaram para ungir o corpo de Jesus. Elas encontraram o túmulo vazio e o anjo lhe contou que Jesus estava vivo. Marcos 16, 6-7. Jesus também apareceu às mulheres e as mandou contar tudo aos outros discípulos. De início, os discípulos não acreditaram nas mulheres, mas Pedro e João foram para o túmulo e viram que estava vazio. João 20, 6-8. Mais tarde nesse dia, 2 discípulos encontraram Jesus na estrada para um lugar chamado Emaús. Jesus conversou com eles e lhes explicou a razão da crucificação. Jesus também apareceu várias vezes aos apóstolos e mostrou que estava vivo, deixando-os tocar em seu corpo e comendo comida. Claro que é comida. Lucas 24, 38-40. A ressurreição de Jesus não foi apenas uma visão espiritual, ele ressuscitou fisicamente. Bem, vamos ver mais aqui. Aos 40 dias de sua morte, Jesus apareceu várias vezes vivo e ensinou seus discípulos. Claro que é vivo, né? Estava vivo. Mais de 500 pessoas viram Jesus depois que ressuscitou. 1 Coríntios 15, 4-6. Aí uma pergunta aqui. Por que a ressurreição de Jesus é tão importante? Vamos ler aqui. A Bíblia diz que a ressurreição de Jesus é a base de toda a fé cristã. Por isso que é tão importante. Se Jesus não ressuscitou, nossa fé é inútil, porque nossos pecados não foram perdoados. 1 Coríntios 15, 17-19. Quando Jesus ressuscitou, ele mostrou que o castigo do pecado estava completamente pago. Hoje em dia não. Hoje em dia o povo sai da igreja, vai fazer o que não deve. O povo dentro da própria igreja sabe o que tem que fazer e não faz, negligencia, ainda sai da igreja como desigrejadas. Vocês estão crucificando Jesus. Tá chegando a Semana Santa, depois você quer bonzinho, boazinha, né? Pedindo perdão. Aí depois pra Semana Santa volta a ser o que era. É que faz isso. Que eu conheço gente que faz. Cara de pau. Esse povo nunca amou Jesus nem ama. Certo? Então é isso, meu amigo, minha amiga. Tem mais aqui, ó. Ele venceu a morte, tá vendo? Atos dos Apóstolos 2:24. Ele ressuscitou e venceu a morte. Mas Jesus sem a ressurreição não tem muito valor. Muitos homens de Deus foram mortos, mas nenhum ressuscitou para a vida eterna. Com sua ressurreição, Jesus provou que ele era mais que um bom homem. Ele é filho de Deus. Entendeu? É filho de Deus. Jesus mostrou que seu sacrifício na cruz foi perfeito. O preço foi todo pago. Jesus ainda não podia continuar morto. Aí repita aqui de novo. Atos dos Apóstolos 2:4. Ele venceu a morte. Nós vamos vencer a morte, sabe como? Quando Jesus voltar e ele levar seu escolhido. Os que são realmente dele. Só se quer dizer Jesus, mas tá fazendo coisa errada. Não quero errar na cara, né, pô? Desigrejadas. Tá vendo? A ressurreição de Jesus também prova que a ressurreição dos mortos é real. Assim como Jesus ressuscitou, um dia todos os salvos vão ressuscitar e ter a vida eterna. 1 Coríntios 15, 20-22. A ressurreição de Jesus é nossa esperança. Todos os salvos que estão no livro da vida. Quem que não está no livro da vida, infelizmente não está.
Pode ser quem é, que eu não sei. Ressurreição de Jesus é um marco cristão que traz significados até os dias atuais. Ressurreição de Jesus é um marco cristão que traz significados até os dias atuais. Repetir de novo aqui. Porque realmente ele está bem frisado isso. Religiosos e estudiosos analisam como a mensagem da cruz pode trazer algum tipo de ensinamento para este momento de pandemia, plena crise. Eu lembro disso. As cruzes aqui. Aí, retratando o livro de Mateus na Bíblia Sagrada, a ressurreição é um marco para a fé cristã e relatada mais nas diversas religiões. A história detalha o retorno à vida de Jesus Cristo ao terceiro dia depois de ser crucificado, morto e sepultado. A Sexta-feira Santa marca o dia da crucificação e o domingo o renascimento. O fato é celebrado na Páscoa, a maior e mais antiga festa do cristianismo. No sentido literal, a palavra ressurreição significa ressurgir, erguer ou levantar. Diante do cenário atual em que o mundo vive após a pandemia do novo coronavírus, a mensagem carregada pela história da cruz pode trazer um novo significado para a humanidade. Na pandemia, muita gente se converteu a Jesus. A gente que era descrente. Não sei se ainda continua assim. Ou foi por medo de morrer que se converteram. Aí tem aqui, ó, para o teólogo Rodrigo Alves, a ressurreição garante àqueles que creem na história que eles não estão sozinhos durante esse momento caótico, Aí, entre aspas, um dos aspectos mais importantes na ressurreição de Jesus Cristo é acreditar em um Deus vivo. E essa prova que nós temos, biblicamente falando, ela pode ser encontrada no Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 20. Quando Jesus vai dizer, entre aspas, eis que estou convosco todos os dias, ele está garantido que está conosco. Não existe a possibilidade de um Deus morto estar presente na vida de alguém, diz o teólogo. Está vendo aqui, ó? Até que, entre aspas, nesse período que estamos vivendo, nesse caos, partindo do coronavírus, a ressurreição garante a sua presença conosco, com aqueles que creem ou seguem. Agora, isso não quer dizer que estamos blindados ou estamos com um escudo, mas nós temos a garantia da presença desse Deus conosco, Que Jesus é filho de Deus, mas é Deus também. Ele se fez carne e habitou entre nós. Mas isso aqui sobre o coronavírus, não é como está hoje em dia depois do coronavírus. Vamos ler mais ainda. A ressurreição, o cristianismo e a Covid. Como que foi isso, Como é que foi essa situação? Entre aspas, para ver a ressurreição de Jesus Cristo, foi necessário que ele fizesse o sacrifício e morrer pela humanidade. A primeira mensagem é o tão grande amor que Deus amou toda a humanidade a ponto de enviar seu único filho, seu filho unigênito, para que morresse, pagando o pecado de todas as pessoas. Todas, afirma aqui, Está afirmado. A mensagem de esperança ligada à história da cruz e lembra que, para o cristianismo, o que é vivido hoje é passageiro. Entre aspas, Jesus pagou o preço dos nossos pecados e ressuscitou. Toda aquela que nele crê não ficará na morte, mas também irá ressuscitar. Muitas vezes nós nos apegamos tanto a essa vida terrena que só o pensamento de deixá-la deixa as pessoas atônitas e em desespero, materialistas, mundistas. Quando na realidade, aqui na Terra, estamos passando um tempo, mas irá ter o tempo da volta daquele que ressuscitou. São peregrinos em terra estranha, ou sabe isso ainda fazer o errado. Entre aspas, é lógico que neste assunto só vai crer aquela que tem fé. Mas a mensagem da ressurreição é uma mensagem de esperança dizendo que Deus amou o mundo a tal ponto que Jesus morreu e ressuscitou, e todo aquela que nele crê não vai ficar na morte. Deus ama a humanidade e tem um plano melhor para ela, encerra. Mas todo aquela que nela crê e faz o que ele manda, não é só isso não, obedece. Além da esperança, a ressurreição carrega a mensagem de que terá um novo tempo pela frente, entre aspas. Creio que nós podemos aprender sobre recomeços, A ressurreição fala sobre de uma vida nova vida. Essa é uma grande oportunidade das pessoas recomeçarem uma nova história. Com Jesus sim, sem ele jamais. Entre aspas, a ressurreição fala de um começo de uma nova vida e eu creio que essa é a maior lição que devemos tirar para esse tempo. Temos que saber que após esse período haverá novos começos para empresas, negócios, empreendimentos e que as pessoas não devem ficar com medo. A história da ressurreição pode ser analisada, estudada e explicada por outros vieses.
Então, essa aqui é a mensagem que eu vi aqui, mas isso aí é referente à pandemia. Mas me passou, mas isso aqui é bom para vocês compreenderem, né? Não só entenderem. Entre aspas, é lógico que nesse assunto só vai crer aquele ou aquela que tem fé realmente. Mas a mensagem da ressurreição é uma mensagem de esperança, dizendo que Deus amou o mundo a tal ponto que Jesus morreu e ressuscitou. E todo aquele que nele crê não vai ficar na morte, não vai para o inferno, né? Se fizer também o que ele manda. Deus ama a humanidade e tem um plano melhor, tá vendo? Isso aqui realmente eu repeti, mas isso é para deixar bem frisado. Então, como eu repeti, vou apagar. Além da esperança, a ressurreição carrega a mensagem de que terá um novo tempo pela frente, entre aspas. Creio que nós podemos aprender sobre recomeço. A ressurreição fala sobre de uma nova vida. Essa é uma grande oportunidade das pessoas começarem a nova vida. Realmente, isso aqui eu repeti de novo, mas é para deixar bem frisado isso. Ressurreição, entre aspas, ressurreição falando de começo de nova vida, né? Então, se fala de nova vida, ressurreição, porque as pessoas não são realmente convertidas, se acham convertidas. É complicado, dentro da igreja tem gente assim, e não muda a cabeça, não. Então vou passar essa parte aqui, porque parece que eu repeti ela de novo, da Covid e a ressurreição, e ninguém quer mais saber disso, né? A Covid já passou, o que era ruim passou-se, certo? Ficam coisas boas. Agora vamos ver aqui, a ressurreição e a sociologia. Tempos atuais. Para o professor de Sociologia e Filosofia João Pedro Holanda, os sociólogos de Jesus têm muitas semelhanças entre si, entre aspas. Podemos dizer que muitos autores, ao analisar a sociedade, detectaram problemas como egoísmo, a falta de empatia, a falta de alteridade e, portanto, propuseram como soluções para resolver esses grandes males sociais a tentativa de educação mais solidária, mais crítica, formadora do sujeito, aponta o professor. Sujeito em si, né? Homens e mulheres. Sujeitos e sujeitas. Entre aspas aqui, ó. Em outras palavras, quando Jesus se propõe a ajudar os que mais precisam, ajudar os mais vulneráveis socialmente, ele se aproxima muito do que boa parte dos sociólogos tem tentado fazer, estudar as condições de vulnerabilidade, entender as condições que levam as pessoas a estarem em condições desumanas, né? E mais do que isso, sendo a sociologia uma ciência sempre prática, os sociólogos também têm a intenção de resolver esses problemas e propor soluções. Continua. Aí tem aqui, entre aspas, assim como Jesus, de alguma forma, amparou os desamparados, acho que a sociologia vem cumprir esse papel também. O professor falando aqui. Não só analisar e descrever as desigualdades no contexto social que a gente vive, mas propor soluções para resolver e, portanto, propor amor e esperança, conclui o docente de sociologia. Tá vendo aí? Até na sociologia apoia realmente essa causa de Jesus, que é uma causa dele, bandeira nossa, né? Ajudar o próximo. Sermos humanos, com as pessoas que se sentem desumanas, né? Estão no fundo do poço. A ressurreição e a história, entre aspas. Historicamente e também teologicamente, o significado da ressurreição em várias religiões, não apenas cristianismo com Jesus, mas também, por exemplo, Osíris para a mitologia egípcia, quando ela aparece em alguma crença né, religiosa, ela está sempre atrelada à questão da superação, a questão de ir além, entre aspas. É assim que o professor de história Pedro Botelho explica o significado da ressurreição para a história, segundo ele, na ciência, né? Realmente, a ciência hoje em dia está dando exemplo. Então, meus amigos, minhas amigas, as pessoas que realmente se arrependem, né? As pessoas, independente de ser Semana Santa, ser Natal, né? Como é que está o coração de uma pessoa dessa? Ou dessas pessoas, né? Como é que está a vida dessas pessoas fora da igreja, desigrejadas? Não metendo pau não, nem falando mal de ninguém não, mas né? Eu já falei tantas vezes aqui né, nesses vídeos que as pessoas estão na igreja com um problema com o outro. Tem gente que ainda recebe a Santa Ceia da igreja mesmo estando em erro, e o pastor não permite, né? Isso eu acho um crime, o pastor fazer isso, certo? Não de matar, né? Mas um crime assim, no modo de falar. O pastor sabe que a pessoa é problemática, não que seja também problema, gosta de criar problema dentro da igreja, e mesmo assim permite a pessoa receber a Santa Ceia.
Você cristão que está dentro da igreja, você olha indignado, não olha pra ele. Falando cheio de problemas, arranja para com dentro da igreja, o pastor pergunta quem é sempre Santa Ceia. O povo fica contra o pastor, por causa daquela pessoa, né? É problema, certo? Mas não vamos entrar nesse mérito, porque, desmérito no caso, né? Não vamos entrar nesse desmérito não. Então, Semana Santa tá aí, certo? Comer peixe, não comer carne, né? Depois do carnaval vem a quaresma. Aí todo mundo, depois do carnaval todo mundo quer virar santinho, né? Quer dizer que tá arrependido, mas depois que passa a Semana Santa, aí volta as festas, a Semana Santa. Aí vem São João, vem depois de São João, né? Vem Natal, final de ano. Todo mundo quer dar pra todo mundo, todo mundo quer roupa não, porque é tudo bom. Aí, final de ano, morte de Jesus, né? Vem a morte de Jesus, nascimento na Páscoa, morte no Natal. Aí todo mundo bonzinho, boazinha. Aí já pensando no carnaval. Como é que a pessoa dessa, se diz cristão ou cristã, como é que a pessoa dessa está na igreja? Aprendeu o quê? Só tá ali porque quer bênção na igreja, quer a bênção, mas não quer o dono da bênção. Como diz o pastor na igreja. Porque as donas que. As bênçãos que o dono da bênção dá, mas não quer o dono da bênção, não quer as bênçãos. Tem tanta gente desgraçada falando besteira no mundo. Atrás de luxo, coisa boa. Vocês não gostam do meu vídeo? Problema de vocês. Vocês estão em culpa mesmo e pronto. Vocês que se doem com meus vídeos. Certo? Vocês são sem vergonha, cara de pau. Vocês são mentirosos, são falsos cristãos. Falsos cristãos, vocês são falsos convertidos, falsas convertidas, são falsas mulheres virtuosas, são falsos homens virtuosos, são falsos vocês. Você não respeita nem o nascimento, nem a morte de Jesus, rapaz. Você sai da igreja por vários motivos, egoístas, interesseiros. Agora a batata de vocês está assando. Vocês pensam que ele vai deixar impune, né? Tem gente que volta para a igreja com medo. Depois que ela tá lá para o mundo, para a igreja. Quando a igreja não gosta de ver gente assim dentro da igreja, não, ó. Pintou o borrador de novo, sai da igreja para ter bordado, tá de volta na igreja. E o pastor tem que receber, o pastor não vai dizer que não recebe. Toda a igreja fica com raiva de gente assim. Pode ter raiva não, tem que perdoar. Entendeu? Eu tô dando uma pessoa dessa, muito perturbada. Você puder até essa pessoa pregar, ó, porque tu nunca se converte de verdade dentro da igreja, deixa de mentira, é mentira até por não na igreja. Tenta que se converte de mentira dentro da igreja, se converte por mentira. Aquela conversão falsa, fajuta. E o pastor sabe e aceita. Não, para ver se vai ter jeito dessa vez. A pessoa já fez uma, duas, três vezes, apontou e bordou, e saiu da igreja e voltou. E mesmo assim, entendeu? Eu tenho dó de uma pessoa dessa. É tratamento aqui, ó. E aqui. E mais é no espiritual. E se a pessoa não quer a vergonha na cara mesmo, a pessoa vai querer tentação. Não vou cair mais em tentação, não. Só diz agora, principalmente quando é mulher. Toda mulher é obstinada pelas coisas do mundo. Eu quero ver a tentação errada. Vocês mulheres é quem mais caem em tentação que os homens. Vocês não olham pra vocês não, quando eu tô no espelho. Eu tô numa situação boa, tô no luxo, mas tá fora da igreja. De querendo ganhar muito, mulheres independentes, né? Feministas são satanás. Vocês são satanás, feministas. Você não quer saber de nada, certo? E quem vai pra esse caminho de feminista, vai com satanás. Aí tá lá, não tenho marido, tenho filho, tem ninguém, sou solteira, sou nova ainda. As mulheres têm esse pensamento, né? As que não deram certo sem relacionamento. Não é porque o homem não presta, todo mundo presta, certo? Aí tá no mundo fazendo besteira. Aí depois ela lapada, aí volta pra igreja, chorando. Eu sou minha casa que eu volto pra igreja grávida. Lembra da igreja aí? Eu tô grávida do homem do mundo. E até hoje pago o preço. Mas aí, meus amigos, minhas amigas, não é fácil não. Então se vocês não se converterem de verdade, agora, não é porque é Semana Santa, porque é Natal, não. É se convencer sem pensar em na época que é. Se é momento festivo, se não é, se é momento bom, se é momento ruim. Quando a pessoa se arrepende de verdade, a pessoa muda. Então peça ajuda. Eu tô aqui para ajudar. Bem, esse foi a terceira parte do vídeo sobre a ressurreição de Jesus. E eu tenho a convicção que eu tô aqui para ajudar. Eu sou crítico, reclamo, falo a verdade, doe quem doer. Eu não tô aqui para samar na cabeça de ninguém não. O pastor Antônio Júnior disse, fala a verdade, não fala de igreja. Pastor Antônio Júnior, abraço pro Senhor. Meu telefone para contato, 81 prefixo 981382444. Tô esperando patrocínio. Meu notebook já tá no problema de novo. Ah, rapaz, eu tô querendo um game. E 7, 9. O que vier tá bom. Eu quero profissional, com tudo que eu preciso.
a TV pra fazer live, tudo, o tablet que precisa também para andar com ele na rua, certo? Precisa de estabilizador gamer para celular, precisa de um kit profissional para fazer vídeo, mas sei lá que vai aí, um Black View, nós vamos ver, né? Mas é isso, meus amigos, minhas amigas, Café com Félix, não é especial, a terceira parte do vídeo sobre a ressurreição de Jesus. Vocês vão se arrepender de verdade agora, ou vão entrar na igreja, não faço mais nada, depois faz de novo, igual ou pior. Espero ser parte de vocês. Vocês vão ter desigrejados ainda, ou vão querer mudar. Lembre-se, a gente pode voltar a ficar no mundo, e aí? De que adianta ele morrer por você, adiantou ele morrer por você, se você não quer abrir mão das coisas erradas que estão fazendo, e continua no erro, fora da igreja. A igreja qual Deus colocou você para servir, e você lá no mundo falando que não deve. Não, mas tô trabalhando, fazendo, não tô fazendo nada errado não. Deus sabe. Eu tô dizendo isso para quem tá em erro mesmo e não quer mudar. Não é para quem tá no mundo trabalhando, tá longe da igreja, tá na outra igreja lá, irmã, né? Ou a igreja realmente, né, que tem feito uma sede da empresa, certo? Tem igreja que é a mesma que tem aqui, tá lá, tem lá fora. A gente tá aprendendo o quê? Se na igreja que você saiu, você deixou rastro. Como é que você vai dizer que realmente se arrependeu, se converteu de verdade? Vocês estão envergonhando Jesus, rapaz. Desigrejados, desigrejadas. Parem com isso e mudem, antes que Jesus volte.